A paz de Cristo para todos, espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais um dia, mais um devocional, para sermos abençoados pela palavra de Deus. Hoje eu vou estar lendo em Atos, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 14, que diz assim: Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente um anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Existe uma frase muito interessante que afirma que ninguém é uma ilha. A ideia dessa frase é totalmente correta, pois sua intenção é mostrar que ninguém faz nada sozinho. Ninguém consegue nada sozinho, ninguém vive sozinho. Em qualquer lugar que estivermos, estaremos sempre nos relacionando com outras pessoas. Assim também é na nossa relação com a igreja. A comunidade de fé existe com base na coletividade. E essa coletividade é muito importante para todos os membros, pois é nessa estrutura deixada por Deus que abençoamos e somos abençoados. Um dos pontos fortes dessa relação de comunhão da igreja é a oração. Jesus ensinou sobre a liberdade que cada cristão tem de entrar em seu quarto, fechar a porta e orar ao Pai que está nos céus. Porém, a Bíblia demonstra diversos momentos em que as orações foram feitas em grupos. O Senhor Jesus orou publicamente em diversas ocasiões, como por exemplo, na ressurreição de Lázaro, pelos seus discípulos pouco antes de sua morte, momento eternizado de forma muito bonita por João, no capítulo 17 de seu Evangelho. Além disso, por várias vezes, Jesus subiu ao monte para orar, conduzindo alguns apóstolos consigo. A igreja primitiva seguiu o exemplo e vivenciou muitas bênçãos concedidas por Deus através da oração comunitária. Certa vez o rei Herodes prendeu alguns cristãos, e entre eles estava o apóstolo Pedro. Herodes era um homem maligno, dominado pela sede de poder. Sua intenção com a prisão dos cristãos era tirar-lhes a vida para se popularizar entre os judeus que eram contrários ao cristianismo. Enquanto Pedro estava na prisão, a igreja inteira se uniu de forma coletiva em um intenso clamor a Deus pela vida do apóstolo. Deus, de muito bom grado, atendeu a oração dos irmãos e enviou um anjo poderoso que, de forma sobrenatural, libertou Pedro da prisão e o livrou da morte. Assim como Herodes, muitos inimigos da fé estão pelo mundo, se opondo ao cristianismo e com vontade de destruir a igreja do Senhor. É preciso estar atento e em oração, pois o mundo jaz no maligno, e o maligno anda ao nosso redor, rugindo como um leão procurando nos tragar. A palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e que alcance imenso possui a oração de muitos justos reunidos em um só propósito, buscando ajudar aqueles que necessitam. É preciso nos atentar a esse fato e confessarmos uns aos outros as nossas necessidades e dificuldades, para que o povo de Deus se junte em oração, clamando pela ajuda divina em nosso favor. E assim como aconteceu com a igreja de Pedro, também acontecerá conosco, e Deus atenderá nossas orações.
Pensar nesse aspecto coletivo e poderoso da Igreja nos conecta ainda mais uns com os outros, além de expor nossas necessidades para que outros intercedam a Deus por nós. Também podemos nos sensibilizar em relação às necessidades dos outros e nos unir em um clamor a Deus para que os demais irmãos também sejam atendidos. Saber que não estamos sozinhos, que outros se importam conosco e que nossa vida é apresentada a Deus através da oração de outros irmãos, nos encoraja a viver cada vez mais a vida conjunta da Igreja, que proporciona tantas bênçãos aos que dela participam.